Eu sou Marcelo Rodrigues Caetano e vou apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso sobre casa própria, como conseguir financiamento para construção e ainda economizar R$ 100.000, certo? Bora lá! Começando aqui pela justificativa, né? Depois a gente vai falar do problema, da solução proposta, as etapas para aprovar financiamento bancário na Caixa Econômica Federal, e por que a Caixa, requisitos necessários para o sucesso do financiamento, conhecimentos necessários, as simulações de financiamento. A gente vai conseguir economizar R$ 100.000, será? O estudo de caso, que é uma casa de 2 pavimentos em Nova Lima, e a conclusão. Então, começando com a justificativa, né? Num contexto de relevância, né, desse tema de moradia, de casa própria, a gente tem que a casa própria está ligada à estabilidade familiar, à identidade cultural das pessoas e assim como à mobilidade social, né? No âmbito do ciclo de crescimento econômico e do desenvolvimento, né, das nações e das pessoas, a gente tem essa realidade que a casa própria é um desejo de boa parte da população. Em contrapartida, nós temos uma realidade dura, com preços altos de imóveis, dificultando a aquisição à vista ou mesmo a construção, e, por outro lado, financiamento com altas taxas de juros, comprometendo muito a renda da população. Tá? Então, surgem os desafios, a gente tem aqui o risco de endividamento, a inadimplência, desigualdade no acesso à moradia, penalizando as famílias e no contexto da dinâmica urbana e das políticas públicas habitacionais. Então, qual é a solução proposta? Aqui, o financiamento da construção. Não é a única, mas é a solução que propomos nesse trabalho. Tá? Então, vamos falar das etapas, né, desse financiamento, como é que a gente consegue esse financiamento, iniciando aqui pela Caixa Econômica Federal, que é o maior player do mercado, é a empresa que mais financia imóveis e construções no Brasil. O segundo lugar está muito longe da Caixa Econômica, tá certo? Vamos para as etapas para aprovar esse financiamento. Então, inicialmente, é apresentada a documentação pessoal no correspondente Caixa aqui, ou numa agência bancária, tá? É feita uma análise de crédito e também é apresentado a comprovação da propriedade do terreno, caso você possua o terreno, caso seja essa modalidade, tá certo? Precisa ser elaborado um projeto dessa obra bem completo, inclusive com a apontação do responsável técnico. Esse projeto vai ser aprovado na prefeitura local e ser emitido o alvará para a construção dessa obra. De posse de todos esses documentos, essa documentação é apresentada no banco, tá certo? Feito lá o projeto do crédito, né, para submeter a análise da Caixa, aprovado o financiamento, é feita a assinatura do contrato. Esse contrato, ele é averbado na matrícula do imóvel, esse imóvel vai ser alienado à Caixa Econômica Federal na matrícula, tá certo? A Caixa está adquirindo, na verdade, aquele terreno que já existe e também está adquirindo os direitos sobre a construção que você vai fazer. Por que acontece isso? Para que ela tenha garantia, assim como qualquer outro banco, de que você vai pagar o financiamento. Caso você não pague, você corre o risco de perder esse imóvel em favor do banco que financiou, tá certo? O banco está pagando à vista e você vai pagar financiado ao banco. É um empréstimo, tá certo? Um empréstimo com garantia, tá? Então, após todo esse trâmite, toda essa documentação, inclusive a averbação da matrícula, a Caixa vai iniciar a liberação dos pagamentos, as parcelas do financiamento para você iniciar sua obra. Tá? Então, vamos lá, os requisitos necessários para que esse financiamento tenha sucesso, né? Você precisa obedecer fielmente às regras que são colocadas pela instituição financeira. Então, começa com a apresentação de uma proposta, tá certo? Esses dados da proposta precisam ser coerentes e com as assinaturas essenciais, que são a assinatura do responsável técnico e de quem está tomando o empréstimo. E aqui, muito cuidado, pessoal. O orçamento ele precisa ser muito bem realizado. A Caixa possui equipe de engenheiros que vão verificar essa orçamentação, né? E caso haja desvios, não vai ser aprovado. Tá? Regras gerais. Então, a gente tem várias modalidades: aquisição de terreno e construção. Então, você não tem o terreno, quer comprar o terreno e construir financiado, você já tem o terreno e quer financiar, que é o caso do nosso exemplo, e
a conclusão aí de toda essa documentação. Também a conclusão, desculpe, a conclusão de um imóvel que já iniciou sua construção. Também reforma com ou sem ampliação. Tá? Então, são várias modalidades e a documentação precisa seguir os trâmites de cada modalidade. Tá? Então, quais são os conhecimentos necessários? Né? Como nós estamos falando de um curso de engenharia civil, de cara a gente já pensa logo em obra, em orçamento, em cronograma, em materiais, em serviços, né? Em estrutura, etc. Mas vamos lá, não é só isso, tá? Precisa de muito planejamento, gestão dos riscos, principalmente aqui do financeiro, mas também dos riscos de obras, tá? Riscos inerentes, gestão do projeto em si, tá? Matemática financeira, a gente vai falar um pouco sobre isso, legislação e contratos, porque a gente está falando de financiamento habitacional, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de serviços que vão ser feitos durante a obra, mostrando os percentuais dele, né, em relação ao custo total, tá? Isso aqui é uma estrutura típica, né, para uma edificação residencial e que provavelmente a sua obra não vai se desviar muito disso aqui. Tá? E falando lá dos riscos e da matemática financeira, né, pessoal, muito importante repassar aqui a questão dos juros. Como a gente está falando de obter financiamento em um banco, existe aqui a figura dos juros compostos, tá certo? Onde a taxa de juros ela tem uma importância muito grande, mas mais ainda o prazo desse financiamento, porque o prazo aqui na fórmula, né, a letra T, o prazo de pagamento, os períodos, né, ele é usado numa forma exponencial, né? Você está levando essa parcela aqui ao T. Então, o efeito é muito grande, isso pode se transformar numa bola de neve, tá? Próximo passo, simulação. Vamos simular o financiamento para ver o custo adicional, quanto que vai me custar esse financiamento. As pessoas costumam olhar principalmente o valor das parcelas, mas a gente vai ver que não é só isso, tá? Então, entrando lá no site da Caixa ou de outro banco, com alguns dados, né? E o site já vai realizando em tempo real, lá rapidamente, as condições, você define as condições, o valor da entrada, né, seguro, etc., para você chegar na simulação de financiamento, nesse caso aqui, juros efetivos 7,93% ao ano, primeira prestação 1.484, a gente está falando do financiamento aqui de R$ 250.000 apenas, com a última prestação em 811, e aqui várias, né, simulações em função de seguradoras diferentes, tá? E aí o desafio, a gente vai conseguir economizar R$ 100.000 nessa obra, pessoal. Então, vamos lá, aqui a gente está, né, a obra idealizada, e a gente tem aqui exemplo de algumas fontes de financiamento, vários bancos, tá? Para a gente tentar economizar esses R$ 100.000, a gente pode tentar economizar isso nos materiais, nos serviços, na execução, na gestão própria, sim, vamos fazer isso, mas o foco aqui da análise é economizar nos juros bancários. Então, foi feita simulação de R$ 633.000 para uma pessoa com renda, né, uma família com renda de 12 salários mínimos, com cerca de 20% de entrada, resultou no financiamento da ordem de R$ 500.000 por volta de 320 meses, tá? E obtivemos aqui na Caixa um custo efetivo da ordem de 15% e lá no Itaú 13,3%. Chegamos a uma diferença de cerca de 2% na taxa de juros anual. Pode parecer pequena, mas não é, tá, pessoal? Essa taxa. Então, vamos optar pelo Banco Itaú e aqui usando, né, uma ferramenta na internet para mostrar que é simples, tendo alguns conhecimentos, né, de matemática financeira, simular aqui. Por que vou simular aqui se já simulei no banco? Porque aqui eu consigo ter facilidade para somar o custo total do financiamento, que às vezes o banco, né, não esclarece para a gente essa situação. Então, aqui somando todas as parcelas ao longo de todo o contrato, na Caixa, eu cheguei a 976 mil aproximadamente de custo financeiro, enquanto no Banco Itaú eu cheguei a 851, né, para um financiamento de 506. Então, pode parecer pouca coisa, mas não é. A gente tem aqui uma diferença de R$ 125.000, 731, ou 24,8% de custo financeiro. Então, aqui atingimos nosso objetivo, estamos trazendo a economia maior de R$ 100.000 na obra em função da escolha do banco, no caso aqui, o Banco Itaú. Tá? Estudo de caso, pessoal, a gente trabalhou com uma casa de 2 pavimentos em Nova Lima, tá certo? Chegamos aqui ao projeto, à planta, né? Aqui uma visão geral da casa, em perspectiva, e o orçamento dessa casa, 633.390, nós conseguimos chegar
fazendo a gestão própria e uma administração de materiais e orçamentação, chegar ao valor objeto, né, que era na faixa de R$ 600 mil. Tá? Conclusão, as modalidades de financiamento estão disponíveis para atender a demanda das moradias, estudos teóricos, planejamento, gestão de projeto e análise de financiamento é necessário. Tá? Um casal com uma renda de cerca de 2 salários mínimos vai levar cerca de 7 anos e 10 meses para juntar dinheiro para comprar a casa própria, então o financiamento é uma opção. A taxa de juros e o prazo do financiamento, né, é importante notar que são juros compostos e existe aquele efeito exponencial da dívida. Quanto maior a entrada que você utilizar no financiamento, quanto maior o prazo de financiamento e menor a taxa de juros, menos penalizado você será. Uma análise em função das rendas. Rendas menores, né, na faixa de até 4 salários mínimos, eles têm condições mais favoráveis na Caixa Econômica, até em função do programa Minha Casa Minha Vida, que apresenta subsídios e descontos. Tá? Rendas mais altas, rendas aí na faixa de 12 salários mínimos, nós simulamos, né, como você viu, 20% de entrada, e chegamos ao custo financeiro de 114% do valor do imóvel, ou seja, custou mais do que o dobro do valor, dados da Caixa. Quando a gente levou isso para outros bancos, percebemos que no Banco Itaú a gente teve a menor taxa de juros, né, caindo de 15,34% ao ano para 13,3%, gerando a economia de mais de R$ 100 mil. Continuando, pessoal, bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, mais apropriados para rendas mais baixas, é o papel social do banco, ele incentiva. Já nos privados, a gente consegue atender melhor rendas mais altas, retenção e captação de clientes com maior poder aquisitivo é o objetivo desses bancos, por isso privilegiam essa camada da população. Por outro lado, esses bancos não têm tantos recursos para financiar quanto a Caixa Econômica. Tá? E fica a dica, sempre verificar as opções em função dos dados da pessoa interessada e realizar simulações para uma melhor tomada de decisão. Cada caso é um caso, cada momento é um momento, então simule em vários bancos, tá? Mesmo quem tem renda alta, vale simular na Caixa, quem tem renda baixa, vale simular nos bancos privados. No estudo de caso, a gente fez um empreendimento de 390 metros quadrados, uma casa de 2 pavimentos, classe média, no município de Nova Lima e conseguimos chegar ao custo desejado desse imóvel, considerando a administração da obra. Pessoas comuns que desejam financiar suas próprias construções, aqui está um roteiro que auxilie na tomada de decisões, assim como também aos engenheiros e outros profissionais ligados à área de construção que atuam ou desejam atuar nessa área, ou mesmo potenciais investidores, tá certo? Muito obrigado, grande abraço.